Vamos lá, gente. Pega esse exercíciozinho aí, que eu dei para vocês. Aproxima o zoom dessa área, onde tem uns quadradinhos coloridos e essa área onde tem uma construção em branco com os reds aí colocados. Na verdade, hoje eu iria começar fazendo a sequência dessa brincadeira aqui e ensinar vocês a fazer humanização e também a fazer algumas variações em cima do comando ret. Mas como eu acabei introduzindo para vocês já offset, eu vou dar continuidade aqui para vocês trabalhando com trim. Quando a gente faz um desenho à mão, gente, é comum que lá o raciocínio que vocês pegaram para desenho, não é raciocínio de projeto, para desenho, quando é um desenho mais geométrico, vocês aprenderam a fazer diversos traços com a régua paralela, com esquadro, né? E quando vocês terminavam os desenhos, o que sobrava das paredes, vocês passavam a borrachinha nas sobras, não era isso? Muitas vezes com o mata-gato, ou vocês não tiveram aula com o mata-gato? Pegaram aquele metalzinho, coloca em cima, tira as arestas, né, passa a borrachinha e corrige. Bom, aqui no AutoCAD a gente não tem necessidade desse recurso de apagar, porque a gente vai trabalhar com cortar. O interessante é que o raciocínio fica muito semelhante a esses cruzamentos que existem no desenho feito à mão. E o comando que serve para cortar se chama trim. Só que ele tem uma prerrogativa. Ele precisa ter uma fronteira de corte e um objeto a ser cortado. E outra coisa, para fazer esse corte precisa haver também cruzamentos, senão o comando não vai entender muito bem. Vou aproveitar, gente, vou ensinar uma coisa para vocês. Comecem agora a tentar serem práticos daquele jeito que eu instruí vocês no primeiro dia, foi no segundo dia aula, quando eu avisava que alguns de vocês colocam uma mão de madame, ela fica assim pendurada e a outra fica só trabalhando, mouse, teclado, mouse, teclado. Uma vez que nós temos a possibilidade de trabalhar de maneira versátil no AutoCAD, eu vou pedir a vocês que tentem executar os comandos a mão em cima do teclado, a sua mão secundária, sua mão principal em cima do mouse, tá? E aí, ó, vamos fazer isso aqui. Acionem comando line. A essa altura do campeonato, já quero que vocês comecem a se tornar meio práticos, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Clique vai ser com o mouse, atalhos vai ser através do teclado. Para não ficar indo toda vez lá no mouse. Antes de mais nada, vocês provavelmente devem estar com o ambiente aí, 3D Modeling, né? Troca para Drafting. Entra aqui em cima na rodinha dentada, ó. Draft Annotation, ou dependendo da versão, vai lá embaixo, mesma coisa, Draft Annotation, muda o ambiente para quem tiver igual ao meu. O meu, por exemplo, não está tão legal. Tanto faz se você quiser ir pelo ícone, mas como eu já quero que vocês comecem a se tornar práticos, vamos forçar a barra para vocês usarem atalhos de teclado, até porque vocês vão perceber o quanto é mais prático. Linha, a gente já viu nas aulas anteriores que dá para fazer atalho para ele simplesmente digitando L, certo? Então, a gente pode, por exemplo, digitar L, e o que tem que fazer na sequência? Enter. E aí a gente vai dar uma linha para que se mantenha a ortogonalidade dessas linhas, elas se mantenham retas. Vocês podem, não precisa sair do comando para executar isto, tá? Os comandos que ficam na barra de status aqui embaixo, alguns deles a gente já estudou, eles servem para dar precisão, mas eles são transparentes. Eles podem ser acionados quando um comando já está em andamento. Eu quero que vocês liguem o orto, tá? Que é esse símbolozinho aqui, ó, de perpendicularidade, o orto. Bom, vai aí na barra de status na posição inferior, orto. Vamos fazer o seguinte, vamos dar 2 cliques para traçar uma reta na horizontal. Podem fazer mais ou menos o que eu estou fazendo, porque a gente vai aproveitar esse espaço aqui, tá? Aqui embaixo. Clica daqui, clica para lá. Eu ensinei para vocês que para sair do comando é um ESC, certo? Então dá um ESC para sair do comando. Mas lembram que a gente aprendeu também que para repetir um comando quando nada está ativo, não precisa ir lá acionar ele de novo? Basta dar um Enter que ele repete o comando? Então acionem um Enter uma vez, vai repetir o comando line. Vocês estão tendo cuidado de uma mão no mouse, a outra no teclado, né? Agora vai de novo lançar os 2 cliques, só que não vai finalizar com ESC agora, tá? Vai lançar um primeiro clique aqui, um outro aqui na frente. Gente, para alguns comandos, o Enter também serve para sair, não é para todos, mas no caso do Line serve. Então, ao invés de a gente dar um ESC agora, eu vou pedir para que vocês deem Enter para ver que funciona.
Gente, vocês perceberam que a gente só precisou de Enter para fazer uma série de coisas? Então vamos lá. O Enter agora vai servir para repetir, certo? Enter para repetir. Um clique no início, outro clique no final. E outro Enter para sair. Agora a gente quer repetir. Mais um Enter. E agora, clica, clica, Enter, Enter. Vamos fazer cruzando na vertical agora, ó. Clica, clica, Enter, Enter. Clica, clica, Enter, Enter. Clica, clica, Enter, Enter. E clica, clica, Enter para acabar. Vocês viram como se torna mais prático saber essa rotina de repetir as coisas, não precisar ficar chamando? E saber que a gente pode sair também com Enter, tá? Ok? Vamos aproveitar que a gente já tem esse traçado aí. Gente, isso que eu estou falando para vocês não faz muita diferença assim, quando a gente está numa situação básica que nem essa. Mas quando você pensa num projeto completo, onde você tem mais de 20 mil linhas que foram lançadas, isso no final do projeto se reverte em horas de trabalho. Isso pode significar que você não vai precisar trabalhar no fim de semana como nós arquitetos normalmente precisamos, né? Porque o projeto, quando vai ser entregue na segunda-feira, ninguém quer saber se você trabalhou de madrugada, horário de almoço, ele quer o projeto pronto na obra. Poder descansar no fim de semana é importante, né? Mas não contem com isso. Vocês serão arquitetos. Tá? Né? Esclarecedor isso. Mas voltando para cá. Nós temos linhas cruzadas que fazem parte daquela prerrogativa que eu falei do comando trim, que serve para fazer corte. Eu falei que o comando trim, normalmente necessita primeiro saber quem é a fronteira de corte. Só depois disto que a gente aciona alguém a ser cortado. Eu vou colocar da maneira mais básica que o comando nos apresenta, para que seja mais fácil para vocês entenderem. Se a primeira coisa que eu quero é a fronteira de corte, e eu falei para vocês que normalmente a gente começa selecionando os objetos, porque isso nos dá um ganho na praticidade, no tempo, né? A gente tem um Enter a menos para finalizar os comandos. Vamos já começar o comando selecionando antes quem é a fronteira de corte, porque o AutoCAD não pergunta primeiro quem vai ser cortado, tá? Então, ó, digamos que eu queira cortar essas 4 pontas aqui da esquerda, mas para ter corte tem que ter cruzamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro dizer quem é a fronteira do corte nesse cruzamento. Acionei aqui, vocês agora vão procurar pelo comando trim. Trim fica aqui, ó, no painel Modify. Vem aqui acima, ó, mais ou menos no meio, na posição superior. Setinha cruzada aí na diagonal. Aciona trim. Gente, ele já entendeu que este objeto é a fronteira de corte. E agora ele está perguntando, selecione o objeto que você quer cortar. E agora você vai chegar aqui, ó, e vai selecionar estas que estão cruzadas. Tudo ok até aí? Dá um ESC para sair do comando. Apliquem a setinha aqui apontando para trás, ou seja, undo, desfazer, para voltar ao estado que estava antes. Vamos ver um outro caso especial de trim. Às vezes o que nós queremos cortar é um determinado trecho que está entre 2 objetos e eu quero que eles sejam os limites do meu corte. Por exemplo, eu quero que a segunda e a última linha da vertical sejam limites para cortar as 4 linhas que estão na horizontal, mas só entre elas. Então, para isso, eu preciso definir as minhas fronteiras com exatidão. Ou seja, antes de acionar o comando, eu pego essa segunda linha, pego a 4ª, agora sim que eu vou acionar o comando trim. Acionem trim, por favor. E aí ele vai perguntar, selecione o objeto a ser cortado. E nós vamos aqui agora, ó, cortar essas linhas que estão entre esses 2 limites que nós definimos. Vão perceber que ele só vai cortar entre esses 2. Tudo ok? Dá um ESC para sair do comando. Dá um desfazer para voltar ao que estava antes. Só que essa história de indicar quem é fronteira é meio careta e meio chato, sabe? Eu acho que seria mais prático se eu já pudesse chegar aqui cortando. De fato, tem uma possibilidade do trim fazer isso. A gente não pega ninguém. Vai fazer assim, ó. Aciona o trim direto. Digamos que agora eu quero que qualquer objeto possa servir de fronteira e que qualquer objeto também possa ser cortado. Para isso, aqui ele está dizendo, ó, selecionar todos. Basta dar um Enter. Lembra que para aceitar as sugestões, basta dar Enter que ele usa? Então dá um Enter aí. Agora você pode cortar em qualquer lugar, em qualquer sentido, que qualquer objeto destes aí
vai servir para ser cortado. Só cuidado que pode acontecer o que aconteceu aqui comigo. Ó. Eu comecei a cortar e chegou num ponto em que eu tentei cortar este objeto que está aqui no meio, ele não corta. Por que que ele não corta? Lembra que eu falei que haver cruzamento é uma prerrogativa deste comando? Se não tem linhas cruzando umas às outras mais, se ela parou e não está mais cruzando, quer dizer que o comando trim não vai funcionar. Qual seria então o procedimento para eu cortar esse pedaço? Gente, um pedaço que está isolado no meio, ele não é um corte, ele é um objeto inteiro. Portanto, se eu quero me livrar dele, eu não vou utilizar trim, porque trim é para cortar. Eu dou um ESC, saio do comando trim, vou selecionar essa linha que me interessa da finela e deleto ela. Entendido? Perfeito, gente. Isso aí é a maneira que a gente trabalha de maneira mais prática com trim. Bom, como a gente ainda não vai fazer a aplicação propriamente nesse momento, vamos fazer agora, a gente vai dar uma abreviada nessa construção, porque na sequência a gente vai fazer exercício na aula que vem, já construindo um espaçozinho. Deletem essas linhas aí que a gente tinha traçado antes, né? Sempre abrindo com a janela tracejada, gente, porque é mais prático, né? Do que tentar abrir a janela contínua, que é azul. A verde, que é tracejada, ela pega melhor os objetos. Deu? Perfeito. Agora faz uma coisinha. Aproveita que vocês já sabem copiar. Marca os objetos, toda querida, pode entrar. Marca os objetos em cima. Aciona Copy. Clica aí próximo deles. Puxa o mouse aqui para baixo e clica aqui embaixo para fazer uma cópia. Clica nesses preenchimentos que vocês estão vendo aí no desenho e vai deletando eles, porque nós agora vamos fazer alguns testes. Tá? Deleta tudo aí. Tá ok? Gente, o principal elemento que vai ser utilizado para trabalhar com humanizações vai ser o comando ret, ok? No AutoCAD, rachuras não são somente aquelas linhas paralelas que vocês aprenderam em desenho técnico. Rachuras são qualquer tipo de preenchimento ou de padronagem, repetido ou não. Qualquer área para ser preenchida no AutoCAD em 2D, a gente utiliza sempre com o comando ret. Ok? Vamos experimentar primeiramente o método mais simples de todo de trabalhar com ret. O comando ret fica aqui na guia Draw. Na porção inferior direito desse campo, Draw, nós vamos ver o comando ret. É uma rachurinha desenhada com um cantinho cortado. Acionem este, por favor. Gente, inicialmente, vocês vão ver que no canto tem a opção Pick Point Select. Ambas são possibilidades de aplicação. Mas vocês vão ver nos projetos de vocês muito mais a situação de Pick Point do que a Select. E justamente por isso, o AutoCAD sempre apresenta uma cruz aí no cursor do mouse. Não é assim que está o mouse de vocês? Porque é para você clicar na área onde você quer aplicar um ret. Então vamos fazer o experimento. Cliquem aqui nesse quadradinho, o primeiro de todos que a gente deixou. Observem o que acontece. Automaticamente um ret será desenhado. Lembrando, a gente pode assumir a cor que ele tem aí ou a gente pode alterar. Como eu quero fazer o mais básico de todos, vamos primeiramente trocar isso para sólido, que é uma rachura sólida, que é o mais comum nos projetos. No de vocês nenhum aí, tá aparecendo? Depois eu dou eu volto aí no teu e vou te dar uma força, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, aí eu vou fazer isso para economizar o tamanho dele. Já eu dou assistência. Quem não estiver acompanhando, quando a gente terminar a gravação, eu passo e dou ajuda a cada um que não tenha conseguido qualquer uma dessas etapas. Troquem aqui ao lado, gente, aqui à esquerda, para sólido.
que vai acontecer? Ele vai fazer uma rachura completamente sólida. Muito embora não seja aconselhável, normalmente, a gente trocar a cor se não for a partir do layer, no caso do red, a gente vai fazer esse tipo de troca de cor sim. A gente nem estudou cores, nem layers ainda, mas a gente vai fazer essa alteração, simplesmente pelo quadradinho que aparece aqui no meio. Ó. No meio, por um acaso, sai green. Vamos escolher uma cor dentre os padrões que aparecem aí abaixo. Pega um roxo aí só para dar uma destacada, para a gente enxergar bem. E dá um Enter para finalizar. Esse foi o método mais simples de todo de trabalho com red. Roxo, lilás. Para mim tá meio distorcido aqui, porque eu não achei ele muito rosa também não. Vamos repetir o comando agora. Aciona em red mais uma vez e vamos ver mais uma variação do comando red. Primeiramente, clica aqui nesse segundo quadrado. Obviamente ele vai sugerir o último red que a gente trabalhou, mas eu não quero trabalhar com isso. Vamos supor que eu queira trabalhar com a padronagem de pedra. Eu quero que dentro desse quadrado apareça a repetição de um desenho de pedra aí. Como é que nós vamos fazer então? Primeiro que essa cor que ele está sugerindo aqui, muito provavelmente não é uma cor tão legal para trabalhar com pedra. Tira daí, pega, se bem que não tem nenhuma aqui que eu considero legal. Bota um vermelhão aí qualquer, tá? Mas ainda assim não está a rachura de pedra. Aqui onde tem escrito pattern, é o local onde você vai poder trocar para escolher uma outra padronagem. Desce com a setinha, você pode clicar aqui para ampliar também, ó, neste local aqui, ó, bem aqui. Se clicar neste ponto, ele abre a janela e você vai poder navegar procurando os métodos. Está em ordem alfabética, A, B, C, D. O que a gente está procurando se chama Gravel. Ok? Todo mundo achou aí? Gravel? Rolou aí o Gravel? Manda ver no Gravel. Olha o que acontece. Bom, ele até já está visível num tamanho razoável, no caso aqui do meu desenho, mas vamos supor que eu tenha entendido Gravel. Vamos supor que eu tenha entendido que esse tamanho de pedra aí não está bom. Aqui do lado, ó, de onde está a padronagem, tem um campozinho, ó, que tem um número, está escrito 1, todo mundo está vendo? Este campo aqui, ó, acima de properties, bem aqui, e eu quero que ele fique um pouquinho maior. Muda esse valor aí de 1 para 3. Então clica lá, digita 3 e dá um Enter. Ele atualiza, né? Se eu já cheguei na padronagem desejada e ela realmente é assim vazada, dá um Enter para finalizar ela. Só que acontece, gente, que nas versões atuais do AutoCAD, a gente pode atribuir uma cor para o fundo e uma cor para a padronagem. Isto já é uma opção, tá? Então vamos entender como é que isso é possível. Acione novamente o comando red. Certo? Ele vai apresentar para vocês o último padrão que a gente trabalhou, que foi o Gravel com um fundozinho vermelho. Clica lá com o pick point lá dentro da área que a gente quer aplicar, ele está apresentando um preview assim. Mas eu não quero desse jeito vazado. Gente, nos desenhos contemporâneos de arquitetura, cada vez menos os projetos são apresentados assim vazados, tá? Eles são apresentados humanizados, coloridos, com degradê, com fundo. Então a gente precisa saber fazer esses efeitos também nos nossos projetos. Aqui, logo abaixo, onde a gente botou aquela cor, ó, tem um segundo campo muito semelhante a ele, estão vendo? E deve estar assim, noun, estão vendo? Clica nesse campo aí e vamos colocar um rosa bem clarinho como fundo para esse contorno roxo que a gente fez. Escolhe esse rosa claro, olha lá, ele já automaticamente aplicou o desenho aí com o fundo. Dá um Enter. São nós não tem rosa claro. Pega um rosa, bota qualquer fundo, bota amarelo. Só para você ver o destaque aí. Deu? Pronto? Bora lá.
Agora vamos fazer o seguinte. Vocês perceberam que esses desenhinhos que estão aí em cima, que eu usei como exemplos, eles têm um tom meio que de iluminação, tem um brilho na composição, não é só essa coisa de pedra feia que a gente fez aqui, porque ele tem um gradiente, então a gente precisa saber fazer gradiente. Infelizmente, o AutoCAD não tem a opção de misturar a padronagem com o fundo de gradiente. A gente tem que fazer o gradiente e botar a padronagem por cima ou por baixo. Eu, de propósito, vou fazer um sobrepor o outro, para que vocês entendam como organizar quando acontece esse problema, tá? Porque provavelmente no dia da prova vai rolar isto. E aí vocês vão se perder. Então é bom a gente já praticando de agora. Primeiro vamos fazer a padronagem que a gente quer utilizar na frente. Então acionem o comando RET de novo. Pega o RET. Eu vou fazer aproveitando a pedra, porque a gente já está trabalhando com ela, está ficando bom. Então, clica aqui, ó. Ele já está com pedra, mas já vamos fazer o seguinte. Para que ele seja deste método gradiente, nós não podemos habilitar o fundo. Então, já tira o fundo daí. Certo? Deu? Sim. Veio aqui embaixo, no quadradinho de baixo, tirou e botou None. Ok? None. Deu? Pronto? Dá um Enter, que vai ficar somente o fundo. Agora, o fundo não, somente a padronagem. Agora nós vamos acionar novamente o RET. Gente, quando a gente aciona o RET, aqui em cima, ó, logo após as padronagens, está escrito Pattern, se eu estivesse trabalhando com padrão. E foi o que a gente trabalhou agora há pouco. Mas a gente quer trocar para fazer um gradiente. Aí na listinha tem a opção de gradiente, certo? Escolham aí gradiente. Vamos fazer um gradiente tradicional, que é super comum. É aquele que sai de uma coloração qualquer para o branco. Então, no quadradinho de cima, eu quero que vocês troquem ele aí para roxo. No quadradinho de baixo, eu quero que vocês troquem para branco. Percebam que aqui à esquerda de vocês já aparece um padrão. Todo mundo está vendo ele aí? Então a gente vai procurar aí um que corresponda ao seu desejo de humanização agora. Vamos pegar essa terceira opção aqui. Pode ser, pega qualquer um. Vou pegar esse aqui por um acaso. Escolhi ele. Agora vou pôr o mouse aqui, ó, sobre a área que eu quero aplicar. Cliquei. Perceberam que o gradiente já apareceu sendo exibido? Dá um Enter para finalizar. Só que olha o problema. A combinação para dar o efeito que está lá em cima não poderia ser feito com o gradiente por cima, porque o gradiente esconde a padronagem, né? A gente precisa que a padronagem esteja por cima e o gradiente por baixo. Para isto, vamos aprender um comando onde a gente seleciona objetos e altera a ordem de exibição, quem está por cima, quem está por baixo. Põe o mouse aqui no meio, gente. Clica nesse gradiente. Selecionou ele. Põe o mouse aqui um pouquinho para o lado. Clica com o botão direito do mouse. Vai aparecer um menu. Nesse menu aparece escrito aí, ó. Aparece aí mais ou menos no meio dele. Draw Order. Acharam? Sim. Draw Order? O menu aqui não apareceu? Não, eu dei esse que já veio pra frente. Isso aí talvez não tenha corrigido o problema, tá? Você vai ter que selecionar e reproduzir o que eu estou mandando, o que eu estou pedindo do mesmo jeito, porque pode ser só regeneração de tela, isso que aconteceu, tá? O ideal é realmente fazer o procedimento. Gente, na lista que segue tem várias opções, mas vou simplificar, porque normalmente vocês não vão precisar trabalhar com outros, tá? Vamos pegar os dois mais bobinhos. Bring to front quer dizer enviar para frente. Send to back, enviar para trás. Escolhe aí Send to back. E ok, o gradiente foi levado para trás. E aí, Draw Order. Eu acho que não aparece isso. Não? Mas o seu RET está selecionado? Também você pegou tudo, né? Ou é o gradiente ou é o outro. Pronto, agora põe isso.
Se não quiser, não. Escuta, aquele teu lá continua sumindo ou você testou ele e ele apareceu? Apareceu. Bora lá. Vamos para um último caso aqui, tá? A gente já aprendeu a fazer uma indenização básica, mas normalmente, gente... Oi! A gente precisa fazer uma paginação de piso. E na paginação de piso, normalmente as referências são exatas, com medidas. Não é uma escala como a gente fez agora há pouco, que ele aumenta e reduz proporcionalmente. A gente precisa conhecer exatamente o tamanho dos objetos. Para isso, a gente precisa escolher uma opção que possa ser definida pelo próprio usuário. E existe ela. Acione RET. Lá no local das propriedades, onde vem escrito pattern, a gente vai entrar numa listinha e vai aparecer escrito ali, ó, use defined. Esse use defined quer dizer definido pelo usuário as medidas. Então vamos entrar aqui no último campo. Gente, automaticamente, isso que aparece aqui embaixo, ao invés de ser escala, agora vira RET spacing, espaçamento do RET. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente, porque eu não me lembro esse exercício em que unidade que ele está. Ele está em centímetros, tá, gente? Muito embora a gente venha usar nos próximos exercícios, se eu me esquecer, vocês me lembrem, metros, esse aí vai ter que lançar centímetros só hoje, porque não está configurado corretamente. Então, deixa eu ver aqui uma coisa que também está esses quadrados. Tá beleza. Desculpa, deixa eu voltar para cá. Vocês já estão com o RET acionado, né? Já mudaram para User Defined. Aqui na medida, gente, vamos colocar 40. 40 mesmo, né? 0.4 não, tá? Porque a gente ainda está em centímetros aqui. Essa aqui já é a medida. Faz o teste agora. Posicione o mouse lá no quadradinho, dá uma clicada. Perceberam que ele já começou a fazer linhas? Gente, se a intenção é fazer, por exemplo, um piso de tábua corrida, onde tem várias paralelas, normalmente, hoje em dia, a gente não usa mais tábua corrida, a gente usa mais piso flutuante de madeira, que nem é madeira propriamente, né? É um aglomeradozinho que tem uma película em cima sintética que imita madeira com a coloração lá, essas coisas todas. Mas costuma ter 20. Mas no caso aqui, a gente queria aplicar, se fosse esse o caso, seria só isso aí. Bota a medida lá, chega aqui, ó, e regula a medida que você quer trabalhar. Mas a gente não quer trabalhar só com isso. A gente quer fazer um ladrilho cerâmico, ou seja, uma medida que ele tem linhas na horizontal e também na vertical. Para isso, a gente tem que habilitar para que as linhas sejam duplicadas num sentido e no outro. Entrando aqui nesse campo chamado Properties, que está aqui embaixo, ó, esse aqui, que é o Properties, acionou ele. Tem a opção chamada Double. Acionem Double. Percebam que lá no desenho, ó, ele já atualizou para ficar nos dois sentidos. Mas tem uma outra coisa que é importante, que vocês vão precisar lá na frente, quando estiverem no escritório de arquitetura. Perceberam que a cerâmica saiu paginada, quebrada em qualquer lugar? E normalmente nos escritórios a gente precisa paginar ela por um sentido exato, começando num canto. Tem várias maneiras, tá? Eu até semestre passado, eu estava dizendo para fazer assim, escolher o snap, habilitar ele para poder dar precisão, né? Aí vamos deixar ligado aqui endpoint e midpoint, que são duas possibilidades. Ok. Mas enfim, o snap ligado. Não precisa fazer este agora, se não quiserem, tá, gente? Pode deixar para fazer só o segundo que eu vou explicar. Escolher aqui, ó, Set Origin e clicar numa quina destas. O que acontece? A paginação começa a ser lançada desta quina para os outros sentidos. Tá? Endpoint e midpoint. Porém, eu atualmente tenho achado mais inteligente, porque ele atualiza sozinho, fazer essa troca aqui, ó. Aqui onde tem escrito origem, você entra lá, ó, e você escolhe se você quer que ele fique no canto, no outro, na porção superior esquerda, na porção superior direita, se é para centralizar pelo objeto. Ok?
Então tem essas opções todas aqui. Aí vocês escolhem como é que vocês querem alinhar. Finalizou? Dá um Enter. Só que, normalmente, vocês vão trabalhar, gente, com um colorido mais interessante, com um fundo também em cima desse contorno. Vamos aproveitar e elaborar como normalmente se faz num projeto mesmo, real. Projeto real, a gente não bota a linha do contorno roxa, né? Que não é todo mundo que consegue fazer esse carnaval dentro de casa, né? Rejunte roxo nem tem muito para vender aí nas lojas de construção. Normalmente você tem que aplicar um colorante nele para rolar. Então vamos pegar esse rejunte aqui e vamos botar um bege mais escuro. Como é que a gente faz isso? Aqui no quadradinho de cor, se vocês entrarem aqui na listagem, vai aparecer assim, More Colors. Entra aí no More Colors. Vai aparecer uma janela que não é esta daqui que a minha está apresentando. Tá assim a de vocês? Não, nossa, Tá um monte de quadradinho que está no Index Color. E aqui sim a gente pode escolher. Ó. E existem duas maneiras. Ou vocês podem vir para os quadradinhos que estão no Index Color, ou vocês podem vir aqui no True Color e misturar aqui pelo misturador até chegar no tom que você quer. Mas eu não preciso disso tudo não. Lá mesmo no Index Color, procura um bege mais escuro aí, tá? Isso, eu escolhi o 45. Dá um OK. Beleza, já tem um contorno interessante aí pro projeto, tá? Agora faz o seguinte, dá um ESC. Vamos fazer um gradiente de fundo bonito, como normalmente se usa para piso, que vai ser muito útil para vocês, por exemplo, no projeto residencial. Aciona Red, certo? Nós não queremos mais o de contorno, queremos um gradiente, né? Troca aqui de Use Defined para gradiente. E nas cores, vamos de novo colocar um bege, só que eu não quero mais aquele lá não. Entra aqui, vai vir aqui em More Colors. O de vocês foi bater em True Color ou foi em Index Color? Então vocês vão fazer uma brincadeirinha. Vai lá para o True Color e vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar mais ou menos na metade da altura do misturador e vai pegar uma cor que está mais ou menos centralizado no amarelo. Estão vendo? Ó, aqui está no meio, porque ele tem um pouco de cinza jogado para cima do amarelo. Todo mundo achou isso? Está no amarelo, mas mais ou menos um pouquinho mais para cima do que para baixo, tá bom? E aqui, ó, do lado, no misturador, ó, na regulagem de iluminação, vai dar uma clareadazinha nele. Não precisa clarear demais não. Pega mais ou menos no meio também, tá bom? Tudo bem? Dá um OK. Agora faz o seguinte, o tipo, nós vamos descer aqui, ó, e pegar esse que no meio está mais claro e nas bordas está mais escuro, tá? Fazendo tipo uma área central esférica, tá bom? Escolhe esse tipo. Aí vem aqui, ó, clica na área central, ele já aplica o gradiente e dá um Enter. O Red ficou por cima, escondeu o contorno que a gente desenhou, né? Mas a gente já aprendeu como corrigir isso. Seleciona o gradiente, botão direito, Draw Order, Send to Back. Olha lá que interessante. Isso aqui, gente, é um método comum de humanização. Normalmente a gente coloca uma paginação cerâmica, coloca o rejunte, coloca ele com essa cor, que o bege é super comum, quase todos os materiais que tem para vender na loja são de cor bege, né? Hoje em dia. E depois você vem com a mobília e joga por cima. Isso aqui é uma das etapas que cai na prova, tá? A prova vai cair deste jeitinho aí, desse tipo. Todo mundo sacou, entendeu até aí, gente? Então vou fazer o seguinte, vou dar uma parada para não mesclar muito conteúdo e a gente vai ver outro, tá? A gente vai gravar outra aula.